Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula com um assunto muito interessante, um assunto muito legal, a aula de uma legislação específica, a Lei 12.587 de 2012. Essa lei trata da Lei de Mobilidade Urbana, né? Lei de Mobilidade Urbana, tudo a ver com o sistema de trânsito. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, a emenda da lei. Está aqui a lei dia 3 de janeiro de 2012, né? Essa lei 12.587, ela vem instituir diretrizes para a política nacional de mobilidade urbana. Olha só, mobilidade urbana nacional, ou seja, né, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, em especial os municípios, por quê? Porque a mobilidade urbana, segundo a Constituição Federal, é um produto, é uma atribuição municipal, vai ter que atender os requisitos aí da mobilidade urbana, né? Professor, mobilidade urbana, professor, mobilidade urbana é muito simples, né? É o deslocamento das pessoas, a mobilidade dentro das cidades, né? E é claro, assunto muito importante aí, um assunto aí, o trânsito, todo ele relacionado ao trânsito, relacionado ao transporte coletivo, ao transporte individual, tanto público quanto privado, são alguns assuntos que nós iremos explicar para vocês, abordar nessa aula, né? Vem comigo, capítulo 1º das disposições gerais, né? Vamos lá, quero passar para vocês aqui. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é um instrumento da política de desenvolvimento urbano que trata o inciso 20 do artigo 21, professor. Inciso 20 do artigo 21. Professor, o que trata aí o artigo 20, né? O artigo 20, artigo 21 trata o quê? Lá da Constituição Federal, ó. Então ele quer aqui, ó. Inciso 20, artigo 21 e artigo 182, ambos o quê? Da nossa Constituição Federal. Gente, o artigo 21 é o artigo das competências, atribuições dos municípios, né? Então aí, ó, dever municipal, inciso 20, né? Então, inciso 20 aí ele vai tratar o quê? Da política urbana, né? E o artigo 182, já o artigo 182 já é um artigo bem específico da Constituição. Este assunto de mobilidade urbana, política urbana, já é um assunto tratado pela nossa Constituição. Vem comigo, vou fazer uma leitura aqui rápida para vocês aqui. Artigo 182, né? A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, então, ó, executada pelo poder público municipal, então, é um produto do município, né? Conforme diretrizes gerais fixadas em lei, olha aí, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Entre as leis que estão fixadas, o assunto mobilidade urbana é exatamente essa lei, a Lei 12.587 de 2012, né? Vem comigo. Tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar dos seus habitantes, né? Aí tem um assunto aqui, o parágrafo 1º do artigo 182, que a gente vai utilizar lá no final, que ele fala do quê? O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana, né? Então nós temos o quê? Um plano diretor que vai organizar o município, isso que diz o artigo 182. Marquem, anotem aí, mais de 20 mil habitantes, porque no final da aula o professor vai voltar a este assunto. Bacana? Vamos lá, vamos ler novamente aqui. Então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana é um instrumento da política de desenvolvimento urbano que trata o inciso 20 do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição Federal. Ou seja, ele compõe o desenvolvimento urbano, né, municipal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade da mobilidade das pessoas e cargas do território, no território do município. Então, ele quer isso, ele quer o quê? Integrar, tá, diferentes modos de transporte, né? Modo de transporte aí, nós temos vários tipos de modo de transporte, motorizado, não motorizado, transporte de pessoas, transporte de cargas, né? Melhoria na acessibilidade, ou seja, como é que você passa a utilizar esse serviço com maior eficiência e eficácia, né? Maior mobilidade, né? Bacana, vem comigo. Parágrafo único, a política nacional a que se refere o caput deve atender ao previsto do inciso 7º do artigo 2º
no parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 10.257 de 2001. Essa Lei 10.257 é o Estatuto da Cidade, ou seja, tem que atender também o que? Tem que entrar, tem que fazer parte do Estatuto da Cidade na questão da mobilidade urbana. Então, esse aqui assunto é mobilidade urbana, né? Ok, bacana. Parágrafo 2º, artigo 2º, vem comigo, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos, diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio de planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional da Mobilidade, né? Aí nós temos aqui o artigo 2º, a gente vai ter que se reportar a muitos artigos que nós veremos ainda. Por exemplo, olha só, ele fala assim, ó, contribuir para o acesso universal, ou seja, aqui vai ter o princípio da universalidade. Os princípios a gente vai tratar em um artigo específico, né? A legislação, essa legislação, no caso aqui, ela trouxe um artigo para tratar todos os princípios da mobilidade urbana, outro artigo para tratar dos objetivos, outro artigo para tratar das diretrizes da política urbana, que a gente vai falar aqui em detalhes no decorrer da aula, né? Da política de desenvolvimento urbano, por meio de planejamento e da gestão democrática, né? Professor, o que acontece? O que é o tal da gestão democrática? Isso aqui vale a pena comentar, né? Quando tem gestão democrática na parte do poder público, significa o seguinte, né? Que nós vamos ter representante do poder público, né? Do poder público aí, ó. Ok, do município, no caso, né? Teremos representante privado, das empresas privadas, né? Aí do setor produtivo, né? E, claro, nós teremos representante aqui da sociedade. Sociedade. Em especial, né? Esse assunto sociedade, nós veremos mais adiante que nós temos um artigo, que é o artigo 15, que vai falar exclusivamente da participação da sociedade e quais são os meios de participação da sociedade na gestão da mobilidade urbana, né? Então, a gestão democrática, então todas essas pessoas, né, claro, considerando os princípios, os objetivos e as diretrizes, fazem parte da mobilidade urbana. Bacana. Então, essa aqui, vamos lá, a parte de disposições gerais aqui, são assuntos gerais aí, né? Ok, vamos lá. Artigo 3º. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, olha só, então o Sistema Nacional é algo maior, é algo grande, é nacional, né? É um conjunto organizado e coordenado nos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante o deslocamento de pessoas e cargas no território do município. Então, olha o objetivo, né? Então, o objetivo o que é? O objetivo é garantir o deslocamento das pessoas e cargas no território do município, ou seja, mobilidade urbana. É um assunto muito importante, principalmente nas questões do trânsito, né? Em especial também na questão do transporte público coletivo, que nós temos que fazer algumas considerações que podem ser objeto da questão de prova, né? São modos de transporte urbano, né? Motorizados, né? Então, o que é um transporte motorizado, né? Um transporte motorizado é aquele que tem um motor, né? E esse motor ele pode ser de combustão, né? Ou seja, com gasolina, álcool, diesel, né? E ele pode ser também, ele é considerado também o elétrico, né? Quem já assistiu às minhas aulas de trânsito, a gente aprofunda bastante nesse tipo de questão. Professor, o que é um transporte urbano não motorizado, né? Vamos lá, o transporte urbano não motorizado, tá? Nós temos aí duas hipóteses, né? É um transporte de propulsão humana, né? Ou de propulsão animal, né? São os transportes o quê? Não motorizados, né? Professor, eu quero um exemplo, o principal exemplo de um transporte, tá? Um transporte urbano não motorizado, com propulsão humana, né? Claro, a bicicleta. Então nós temos aqui, ó, a bicicleta, tá? Nós temos a bicicleta aí, tá? É um exemplo aí, né? Professor, motorizado com propulsão animal, ou seja, o que vai fazer esse veículo se mover vai ser o animal. Nós temos aí o quê? Charretes, carroças, né? Exemplos aí de quê? Exemplos de um transporte urbano não motorizado. Assim que a prova vai cair, assim que vai cair na prova, você vai ter que ter essa inteligência, você vai ter que ter essa sabedoria para interpretar. Bacana? Então, modos nós temos dois, né? Temos modos motorizados, pode ser um motor de combustão ou um motor elétrico, e não motorizados, né? O não motorizados aqui, nós temos dois tipos, né? Ou propulsão humana ou propulsão animal. Bacana.
bacana. Vem comigo, né? Parágrafo 2º, né? Os serviços, ó, os serviços. Então ele fala aqui, ó, o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é um conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, ó. Modos de transporte motorizado e não motorizado, bacana. De serviços, nós temos aqui, né? De serviços, né? De serviços, nós vamos ter, ó, quanto objeto, a gente vai ter quanto a característica do serviço e nós teremos quanto a natureza do serviço, né? Então, do serviço é mais amplo, né? Do transporte, parágrafo 1º, modos de transporte. Parágrafo 2º, a gente vai falar aqui dos serviços. E o parágrafo 3º, nós iremos detalhar o que? A infraestrutura, né? Vamos falar dos serviços, né? Vamos lá. Primeiro, quanto objeto. O que é objeto? O que vai ser transportado, né? O que vai ser transportado, nós temos dois tipos, né? Segundo o CTB, nós temos aqui, ou pode ser pessoas, ou seja, passageiros, né? Ou cargas, né? Então nós temos aí quanto ao objeto a ser transportado pela mobilidade urbana, somente dois tipos, né? Pessoas ou cargas, bacana, né? Vamos lá. Outra característica quanto ao transporte aí, quanto à classificação dos serviços, né? Vamos lá. Quanto à característica do serviço. O serviço pode ser coletivo ou ele pode ser individual. Ah, professor, né? É individual, né? Individual é uma pessoa só, né? É o individual, indivíduo, né? Coletivo, transporte público, né? De ônibus, aí o coletivo aí, né? O transporte coletivo, o transporte público coletivo é um exemplo. Então ele pode ser coletivo, mais de uma pessoa, individual, ele é individualizado, né? Outra característica do serviço é quanto à natureza. Né? Quanto à natureza significa dizer a característica, né? Público, ou seja, ele é aberto a todos aqueles que querem utilizar, tá? E nós temos o privado. O privado não, somente a pessoa que é proprietária do veículo ou o grupo de pessoas que vai, ou o grupo de pessoas aí destinado. Por exemplo, nós vamos ter aqui um exemplo, ó, um transporte privado coletivo. Nós vamos ter um transporte público coletivo. Nós vamos ter um transporte público individual. Nós vamos ter um transporte privado individual. Vem comigo, agora é questão de agora que a gente vai separar, segundo o Michael Jordan, né, os meninos, né, os garotos aí dos homens, né? Eu quero um exemplo. Vamos começar aqui, vamos lá, anota no seu caderninho aí. Transporte coletivo público, né? Um exemplo, né? Transporte coletivo público, né? Público, ou seja, qualquer um pode ir lá e dar o sinal para o ônibus, né? Então, lá, transporte coletivo, né? Urbano, né? Dos ônibus, né? Ônibus aí, urbanos, né? Outro, metrô. Metrô também, né? Metrô é um transporte o quê? É um transporte coletivo público. Qualquer um pode acessar isso aí. Professor, agora eu quero o exemplo do transporte, atenção, do transporte privado. Aliás, coletivo privado, né? Coletivo privado, né? É muito simples, né? Vamos lá. Van escolar, pronto. Van escolar é um transporte que não é, ele é coletivo, ele leva mais de uma pessoa, só que ele não é público, ele é fechado. Somente as pessoas ali contratadas, né, que podem ser conduzidas, né? Outro transporte coletivo privado, né? Aquelas vans, né? Aquelas vanzinhas ali que leva os seus hóspedes para o aeroporto, né? Não tem? Que faz aquele carreto, né? Ou vice-versa, né? Em São Paulo tem muitos isso, lá no Guarulhos, né? Então lá tem as vans já certinha que pega o pessoal e leva para o hotel, e assim vice-versa, né? Aquilo ali é um transporte coletivo, só que ele é privado, né? Professor, outro exemplo do transporte coletivo privado, né? É muito simples, né? Você tem aí, vamos supor aí que é lá que concursos aí, né? Lá concursos aí disponibilizam ônibus, né, para o quê? Pegar os alunos do centro da cidade até a nossa sede, né, ou uma filial nossa, né? Então aquilo ali vai estar exercendo o quê? Um transporte coletivo, mas ele é privado, entenderam? Bingo, pronto, né? E agora, professor? Agora vamos ao contrário, aqui para você aprender, aqui para você acertar todas as questões de prova. Agora, eu quero um exemplo de quê? De um transporte individual público, né? Individual, público, né? Táxi, tá ali. Táxi é um transporte individual, público. Qualquer um pode pegar um táxi. Professor, mototáxi também, né? Mototáxi também é um transporte o quê, né? Ele é um transporte individual, público, né? Professor, um transporte privado agora, né?
transporte individual privado, né? O transporte individual privado é meu carro, né? Que eu pego meu carro e sigo viagem aí, né? Para onde eu quiser me mobilizar na cidade, né? Então, esses aqui são alguns exemplos claros, alguns exemplos aqui para a gente aprofundar. É claro que a gente vai estudar aí cada categoria dessas hipóteses aí. Bacana? Então, quanto ao serviço, voltando aqui um pouquinho, né? Os modos, né? Modo de transporte, nós temos duas hipóteses, motorizados e não motorizados. Como que esse serviço de mobilidade urbana pode ser oferecido, né? O serviço, quanto objeto, o que vai ser transportado para pessoas ou cargas, né? Quanto às características do serviço, pode ser coletivo ou individual do serviço, a natureza do serviço pode ser público ou privado. E agora nós vamos falar o que é a questão da infraestrutura, né? São infraestruturas de mobilidade urbana. Professor, o que é isso? São todas as obras, todas as obras, todo o conjunto de imobiliário, né, de infraestrutura necessária à mobilidade. Por exemplo, vias, avenidas, né, ruas, demais logradouros públicos, né, inclusive metroferrovias, hidrovias, ciclovias. Né? Ciclovias é o quê? Faz parte da estrutura de mobilidade urbana. Hidrovias também faz parte da estrutura de mobilidade urbana. Estacionamento faz parte da infraestrutura de mobilidade urbana, né? Terminais, estações e demais conexões, pontos para o embarque ou desembarque de passageiros e cargas também faz parte da infraestrutura do negócio mobilidade urbana. Sinalização viária e de trânsito, equipamentos, instalações, semáforo, por exemplo, né, instalações, e instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações, ou seja, divulgação de informações. Todos esses elementos aqui compõem o quê? A estrutura da mobilidade urbana. Então, nós já verificamos que isso aqui é um produto bastante amplo, né? Bacana, ok, eu acho que já deu para entrar no conceito da aula, no propósito da aula, e vocês podem ter certeza que nessa aula a gente vai bater artigo por artigo da Lei 12.587 e eu garanto para você que você estará preparado, mais do que preparado, para acertar todas as questões de qualquer banca de concurso em relação à Lei 12.587, né? Professor, orientações pedagógicas? Sim, orientações pedagógicas, primeiro você assiste a aula até o fim, segundo, você pega a lei seca e faça uma leitura bem minuciosa, artigo por artigo, tentando lembrar do professor aqui do coração, professor Luiz, que você aí vai para frente, pode ter certeza, né? Bacana. Agora, dentro do primeiro capítulo, nós temos a primeira sessão, que fala das definições, né? E aí, professor, definições, claro, objeto de prova, né? O examinador gosta muito, principalmente assim, ele vai pegar aqui, ele coloca aqui, transporte urbano, bacana, aqui tem um conceito. Ele vai falar que o transporte urbano tem esse conceito aqui de mobilidade urbana, ele vai fazendo as troquinhas, então é importante que você saiba aí esses conceitos porque podem ser objeto de prova, né? Mas agora, já no momento da aula, eu digo para vocês que vocês já estão conseguindo entender. Quando o aluno consegue entender o assunto, significa dizer que ele vai ter mais facilidade para fixar o conteúdo, né? Vamos lá, primeiro, transporte urbano, né? Professor, transporte urbano é aquele que vai ocorrer dentro do quê? Do círculo urbano, né? Conjunto de modos e serviços de transporte público e privado, olha aí, a modalidade, né? Ele pode ser de natureza pública ou privada, né? Público aberto a todo mundo e privado somente ao proprietário ou um grupo que ele determinar ali, utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas, olha, deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Professor, como é que o examinador pode cobrar esse cara? Ele vai trocar transporte rural, né? Não, isso aqui é o conceito de transporte urbana, lei de mobilidade urbana, onde tem maior concentração de pessoas, né? Mobilidade urbana, então aquilo ali é o transporte urbano, agora mobilidade urbana, né? A gente já viu que mobilidade nós temos um conceito muito maior, né? É condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas no espaço urbano. Isso que é mobilidade urbana. Acessibilidade, a gente fala, acessibilidade o quê? Ao serviço, né? Acessibilidade à mobilidade urbana. A gente vai trabalhar várias vezes esse conceito dentro da aula, né? Facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos a autonomia
nos deslocamentos desejados, né? Respeitando-se a legislação em vigor, né? Em relação, ó, olha só, acessibilidade, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos a autonomia de deslocamentos, ó. É aqui que está o X da questão, ó. A todos autonomia de deslocamentos, né? Como assim, professor? Eu, você, tá tranquilo aí. Aí nós pegamos aqui, eu, você, nós temos acesso, tudo bem. Agora, a gente pega um cadeirante, tá? Esse cadeirante, pergunto para você, reflita, para você nunca mais esquecer isso. Esse conhecimento não é somente para essa aula, mas para outras aulas também. Inclusive o seguinte, né? Inclusive também para acessibilidade. Você pega um cadeirante, né? O cadeirante, ele está incluso a todos, né? A todos autonomia, a todas as pessoas, sim. Está lá. Então é o seguinte, para ele ter acesso a todos, né, nós vamos ter que criar condições especiais para possibilitar o acesso, né, ao deslocamento que ele deseja. Aí nós temos aí a legislação em vigor, salvo engano, a 10.048 e a 10.098, né, que vão tratar desse assunto. Então, a acessibilidade é isso, né, é tornar o local, a via, acesso, né, para todo mundo, né, para todo mundo aí, inclusive para aqueles que precisam de algumas adaptações e precisam de um tratamento diferenciado para o exercício do direito de acessibilidade que ele tem. Bacana. Modo de transporte motorizado, a gente já viu. Modalidades que utilizam veículos automotores. Aí coloquem aí, esse automotor pode ser de combustão. O combustão, por exemplo, nós temos aí 3 tipos de combustíveis utilizados no Brasil: álcool, gasolina e diesel, e nós temos o que? Motores elétricos, né? Então, motores elétricos são motores motorizados, né? Bacana, vamos lá, vamos passar mais conceitos, né? Essa parte de conceitos é muito importante, né? Modos de transporte não motorizado, né? Ou seja, não utiliza motor, né? Que pode ser de autocombustão ou elétrico, né? Qual que é esse motor? Modalidades a que se utilizam esforço humano e tração animal. Por isso que o elétrico entra no motorizado, né? E claro, para quem já assistiu às nossas aulas de legislação de trânsito, onde o professor Luiz bate aí os 341 artigos do CTB, lá a gente fala sobre isso. O motor elétrico, ele é considerado motorizado, bingo, ponto final. Ó, esforço humano, bicicleta, tração animal, charrete, né, carroça, né? Um é para transportar pessoas e o outro para transportar cargas, né? Bacana, pronto, não motorizado, pago, né? E agora, professor, agora a gente vem aqui, ó. Transporte público coletivo, transporte privado coletivo. Professor, público, a única diferença do item 6º para o item 7º é o seguinte, sexto e 7º é o seguinte, ó, público e privado. Ambos vão levar mais pessoas, ele é coletivo, né? O público significa dizer isso, ó, o serviço público de transporte de pessoas acessível a toda a população. Acessível a toda a população. Então, se você estiver lá no ponto de ônibus, entendeu? Dá o sinal universal para o motorista parar, ele vai parar, você vai embarcar e acabou. Esse é um transporte público, está lá. Está passando o metrô, você passou o tique, parou o metrô, abriu a porta, você entra. Então é acessível a toda, tá? Toda a população. Agora, o privado, né? Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público. Não aberto ao público. Isso vem caracterizar a palavra privado, tá? E isso vem caracterizar a palavra público, né? Então aqui não é questão de propriedade, né? Aqui é questão público ou privado, né? Tá lá. Então é o seguinte, vamos lá, eu quero falar para vocês aí essa situação. Vamos lá, já falei, transporte escolar. Transporte escolar é um transporte público ou transporte privado? É um transporte privado, assim que o examinador vai cobrar na sua prova. Professor, o que mais, né? Aquelas vanzinhas que levam os hóspedes para o hotel, do hotel ao aeroporto, hotel, vice-versa, é um exemplo de transporte privado, porque ele não é aberto, somente o quê? Ó, para a realização de viagens com características operacionais exclusivas, olha aí. Exclusivas, né? Para cada linha demandada, para cada carreto demandado, né? Já o outro não, vem comigo, mediante pagamento individualizado. Pelo fato de ser público, não significa dizer que ele é gratuito, né? Ele é o quê? Pagamento individualizado. O examinador vai bater nisso, né? Com itinerários e preços fixados, ou seja, né?
o carreto lá, o caminho que o ônibus deverá seguir já está pré-determinado. Ele é coletivo, público, ele vai do bairro, centro, centro, bairro. Ponto final, né? E preços fixados pelo poder público, né? Então, esse é o conceito oficial do transporte público coletivo, um dos pontos importantíssimos dessa aula, um dos grandes objetos de prova. O aluno tem que saber a diferença do transporte público coletivo do transporte privado coletivo. Bacana, ok, né? Ok, né? Características operacionais exclusivas para cada linha de ônibus, tá? Por exemplo, nós temos aí a prefeitura, por exemplo, a prefeitura vai fazer aí um trabalho de jardinagem, então ele sai lá da Secretaria de Obras, né? Da Secretaria de Obras, por exemplo, né? Para lá um ônibus, né? Um ônibus ali, carrega lá o pessoal e vai até lá a rotatória que vai fazer o serviço de urbanização, né? De jardinagem, né? Aquele carreto ali, primeiro, é um carreto coletivo e individual. Carreto o quê? Carreto o quê? Coletivo. Ponto, né? Aí ele é privado ou ele é público? Ele é privado, mas é do município, mas olha só, é do município, tudo bem. É aqui, ó, operacionais exclusivas, né? Aí, exclusiva, demanda. Então ele vai ser o quê? Transporte privado coletivo. Para ser público, tem essa característica, acessível a toda a população, né? Ele vai lá dar pagamento individualizado, ele vai pagar por aquele serviço, né? Itinerários de preços fixados pelo poder público. Bacana, né? Passei a régua aí na explicação de transporte público coletivo com transporte privado coletivo, né? Muito importante. Agora eu tenho que explicar, diante dessa explicação aqui, né? Ó, transporte público individual. Eu vou passar um slide aqui, porque eu já tenho que explicar para vocês aqui, ó, o transporte público individual e nós temos transporte público, transporte privado individual. Cadê privado? Opa, cadê o cara aqui? Ah, não tem aqui, não precisa não, né? A gente vai explicar esse cara aqui, vamos lá. Ó, transporte público individual, tá? Serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, tá aí, né? Aluguel, para a realização de viagens individualizadas. Professor, exemplos aqui, veículos de aluguel, né? Veículos de aluguel, né? E aí, professor, veículos de aluguel, né? Aí vamos lá, cara, o aluno, para ficar competitivo, né? Se você estudar lá o Código de Trânsito Brasileiro, tá? O artigo 96, tá? O artigo 96, o inciso 3º, tá? Ele fala do ORAPA. Ele fala do RAPA, não da banda, né? No RAPA, né? Lá ele fala o quê? As categorias de veículos, né? Então, esse veículo de aluguel, ele está se referindo à categoria dele, né? Ou é um carro oficial da administração pública, R de representação diplomática, A, vou colocar a aprendizagem da autoescola, P, particular, tá? P é particular. E o A aqui é o aluguel, né? Então, esse A aqui é o aluguel desse cara aqui, ó, do veículo, categoria aluguel, né? Ou seja, eu tenho um carro, tá? Eu tenho um carro e eu vou trabalhar de táxi, né? Você vai ter que ir lá no Detran e mudar da categoria particular para a categoria aluguel. Então, táxi entra aqui. Professor, eu tenho uma moto, uma motona bonitona, tá? Eu vou, professor, né? Eu vou trabalhar, tá? Eu vou trabalhar lá na categoria, eu vou lá mudar na categoria, pessoal, então vai ser categoria particular. Vai ser categoria particular, né? Minha, vamos deslocar. Para eu trabalhar de mototáxi, eu vou ter que ir lá no Detran, mudar a categoria, eu vou ter que sair do P, daqui do RAPA, e ir do A, que é do aluguel, tá? Então, isso que diz aqui, categoria aluguel, para a realização de viagens individualizadas, né? Para viagens individualizadas, né? Então, aqui é individual. Mototáxi, táxi, entra aqui. Uber, calma, Uber a gente vai entrar aqui no inciso 10, a gente vai falar desse cara aí. Professor, e o transporte privado individual, né? O transporte privado individual, ele vai ser esse P. São os veículos da categoria particular. Da categoria particular, né? Meu carro, o seu carro, pronto, tá aí, né? Vai levar aonde eu quiser dentro, né? Onde eu quiser. Pronto. Explicado para vocês aí a questão dessa palavrinha veículo de aluguel. Então, veículo de aluguel é o que? A categoria, né?
a categoria, né? Bacana, vou ler de novo. Transporte público individual, serviço remunerado, ó, remunerado, ok, de transporte de passageiros aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas. Bacana, táxi, mototáxi, né? Ok, aqui é com profundidade, aqui para você acertar, cara. Eu te garanto que no final da aula você vai saber todos os conceitos importantes da Lei 12.537 e você vai acertar todas as questões de prova, né? Professor, avante! Vem comigo, né? 9. Transporte urbano de cargas, né? Olha só, esse cara aqui, o 6, o 7 e o 8, eles transportam pessoas, passageiros ou cargas. Esses caras vão transportar o quê? Passageiros, 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 né? Isso você tem que vincular. Então, esse transporte público coletivo, ele não pode transportar cargas, ele não pode, porque esses veículos não são apropriados para transportar cargas, né? Item, então eles são passageiros, ó, passageiros. Agora, o item 9, ele é cargas, né? Nós temos aí os veículos de passageiros e veículos de cargas, né? Serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias, né? Então, o que é considerado aí transporte de carga? Serviço de transporte de bens, animais, né? Pode ser até animais vivos, né? Ou mercadoria. Isso é cargas, né? Não pode um transporte de cargas transportar passageiros, né? Exceto o condutor, não pode isso aí, né? Ok, bacana. Agora vem o 10, né? Potencial questão de prova. Isso aqui, ó, finalzinho de 2018. Esse cara aqui é o tal do Uber. O inciso 10 é o nome do Uber. Qual que é o serviço do nome do Uber, então, dentro da Lei de Mobilidade Urbana? Ou seja, hoje foi legalizado. O Uber, ele é legalizado, claro que tem que ser legalizado, um serviço maravilhoso. Eu mesmo sou fã desse cara aí. Tá? Eu conheci esse serviço em 2014 nos Estados Unidos, fiquei fã de carteirinha, tá? Fã de carteirinha, até hoje eu uso esse serviço aí, muito, né? Vamos lá, transporte remunerado privado individual. Olha aí, remunerado privado individual. Oh, tá? Professor, eu tiro o remunerado aqui. Você vai entrar lá na categoria particular, que eu expliquei agora, né? Aqui é remunerado, ou seja, você vai receber. Privado, não aberto a todos. Individual, você vai levar os indivíduos, né? De quê? De pessoas, né? Serviço remunerado de transporte de passageiros, atenção, passageiros. Ele não é destinado para transportar cargas, olha aí, passageiros. Eu vou colocar até no azulzinho para vocês aí, ó, passageiros, tá? Passageiros. Não aberto ao público. Se ele não é aberto ao público, ele é o quê? Ele é privado. Olha aí a coerência. Quando você for fazer uma questão, você vai ter que fazer essas vinculações aqui de coerência, né? Para a realização de viagens individualizadas, claro. Se ele não fosse individualizados, né? Eles seriam o quê? Coletivo, aí, ó. Ou compartilhadas, né? Você pode compartilhar com mais uma pessoa a viagem. Então, outro detalhe aqui que é individualizadas ou compartilhadas, né? Aí, para quem é usuário do Uber, você sabe que você pode compartilhar a sua viagem, né? Fica mais barato, né? Claro, né? Solicitadas, aí vem outro que eu vou colocar em vermelhinho, cara. Olha só a palavra. Exclusivamente. Exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos, né? Ou em outras plataformas de comunicação em rede, né? Aí nós temos aí a famosa Uber, né? Né? Nós temos um tal de 99 agora, né? Nós temos também, tem vários, Spotify, tem uns caras aí também novo aí, né? Mas o carro-chefe aqui é nosso Uber aqui, bacana. Então isso aqui é novo, cara, examinador gosta de coisa nova. Tá aí a regulamentação nacional dos serviços aí de Uber. O serviço de Uber para questões didáticas da prova, você tem que saber que o nome dele chama-se Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. De novo, Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. Bacana? Então aí, pago esse assunto aqui importantíssimo, com todos os detalhes aí inerentes ao transporte remunerado privado individual de passageiros, né? Tem mais? Tem mais. Vem comigo. Agora, vamos falar de outro serviço de mobilidade urbana. Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano. Ah, pessoal, transporte público coletivo. Então nós temos um município próximo do outro, tá certo aí? E ali tem o quê? Um transporte, ó, coletivo, que ele é aberto, tá certo? Público, né? Claro, público, quando ele fala público, você tem que saber que ele, que ele é,
ele é acessível a toda a população, primeira característica do público. Segundo, mediante pagamento individualizado, o cara vai ter que pagar a tarifa de ônibus, né? E com itinerários, preços fixados pelo poder público. Então, é um transporte entre os municípios, ok, né? Aqui é intermunicipal, entre os municípios, ok, bacana, né? Que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos. Então, ele está lá, são circunvizinhos aí do município aí em questão, né? 12, vem comigo aqui, 12, né? Transporte público coletivo interestadual de caráter urbano. Olha, interestadual. O outro é o quê? Contíguo do próprio município. Aqui não, são cidades, uma que está num estado e outra que está no outro, mas é limite ali. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser um transporte público coletivo interestadual urbano, né? Vou só voltar esse cara aqui, tá? Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou cuiabano com muito orgulho, graças a Deus aí. Adoro, amo minha cidade querida aí, Cuiabá, que me deu tudo que eu tenho aí, né? Cuiabá. É quente, mas eu gosto do calor, então de boa. Então lá em Cuiabá nós temos o seguinte, né? Um exemplo para vocês aí. Nós temos Cuiabá, tá? E temos uma cidade vizinha que é separada pelo rio, tá? É o Rio Cuiabá, inclusive, que é a Várzea Grande, onde fica o nosso aeroporto. Então é o seguinte, ali tem transporte coletivo? Tem. Só que ele vai ser um transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano. Então essa questão aqui pode ser cobrada questão de geografia do candidato. Então depende da região, você tem que saber disso aqui. Agora, o outro não. O outro é interestadual. Ele vai sair do município, do estado, e vai para outro município em outro estado. Serviço de transporte público coletivo entre municípios, né, porque urbano é entre municípios, né, diferentes estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos, né? Aí nós temos aí essa questão aí, né? 13. Agora o 13 vai ser internacional. Transporte público coletivo internacional, tá? Público coletivo de caráter urbano. Serviço de transporte coletivo entre municípios localizados em regiões de fronteira cujas cidades definidas como cidades gêmeas, né? Olha aí, então conceito de cidades gêmeas, né? Falou cidades gêmeas na prova, dica para vocês, o examinador cobra isso, tá? Falou em cidades gêmeas significa dizer que são cidades entre países diferentes, limites da fronteira, tá? Pronto, tá aí os 13 conceitos, batemos um a um para vocês aí, e agora a gente vai explicar para vocês, vamos lá. Agora essa parte aí eu dei uma aprofundada, porque ela é muito importante. Agora a gente vai para o capítulo 2, né? Seção 2, perdão, né? Agora a gente vai falar aqui, ó, presta atenção aqui. Dos princípios, tá aqui. Princípios, artigo 5º. Diretrizes, artigo 6º. Objetivos, artigo 7º, né? Então, para cada artigo, ele vai tratar um ponto específico, né? Vamos lá, explicação geral primeiro. Princípio, professor. Princípio é o quê? Princípio é um valor norteador de suas ações. Então, princípio é um valor norteador das suas ações. Professor, quais ações? Todas as ações referentes ao quê? À política nacional de mobilidade urbana. Então, professor, vamos lá. Qual que é um princípio norteador? Acessibilidade universal. Então, toda a política, então, nós temos que ter sempre um valor de orientação às nossas atitudes, que toda a política tem que ter acessibilidade universal, ter acesso ao sistema de transporte público, né? Claro, aqueles que precisam de adaptações, pelo princípio da acessibilidade, você vai ter que fazer. Então, esse é o princípio, algo norteador das suas ações. Professor, diretriz. Diretriz não. Diretriz é diferente de princípio, tá? Diretrizes é o seguinte, ó, você deve seguir por esse caminho. Princípio, algo norteador, um valor norteador para as suas atitudes. Diretrizes não, esse caminho. Objetivo não, objetivo é para ser alcançado, né? É claro que tem um alinhamento de princípios que contribuam para as diretrizes, princípios que contribuam para as diretrizes e, claro, para os objetivos. Então, nós temos que um alinhamento, uma coerência entre os princípios, né? Os princípios, diretrizes e objetivos. Professor, tudo bem, como é que isso pode cair na prova? Cara, aqui é para você acertar, para gabaritar. O cara vai pegar uma diretriz
e vai falar que essa diretriz é um princípio, ou vice-versa. Então você vai ter que saber. Bacana, vamos lá, princípios, bater um a um para vocês aí. Primeiro princípio, acessibilidade universal, né? Já vimos o conceito de acessibilidade, então é universal. Então toda política de mobilidade urbana tem que ter acessibilidade universal. Bacana. 2, desenvolvimento sustentável das cidades. Olha aí, desenvolvimento sustentável das cidades, né? Nas dimensões socioeconômicas e ambientais, né? Ou seja, é claro que a mobilidade urbana aí, né, ela provoca o desenvolvimento das cidades. O que é sustentável? Aquele que não vai agredir, não agride o quê? Não agride o meio ambiente, ou seja, tem que ser políticas aí com responsabilidade ambiental e dimensões econômicas, né? Então tem que prover o quê? O desenvolvimento da cidade, né, sustentável por todos, né? Então não pode agredir a economia, né? Vamos lá, equidade, igualdade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. Como assim, professor? Ao acesso, eu não posso cobrar 2 tipos de tarifa, né? Ó, você é tal classe social, bairro, não sei o quê, não pode. Então vai ter que ser equidade ao acesso, no acesso aos cidadãos do transporte público coletivo. Público coletivo, o cara vai colocar privado, né? Privado pode. O privado não se enquadra à equidade, né? Porque eu e outro eu posso fazer conforme eu desejar, a propriedade é minha do veículo, não sou regulado por um serviço público, né? 5, né? 4. Eficiência. Professor, o que é eficiência? Anota aí, fazer mais com menos e fazer as coisas certas. Isso é ser eficiente. Professor, eficácia, atenção, eficaz é atingir os objetivos. Efetividade, né? Efetividade vem a ser o somatório da eficiência e da eficácia para produzir apenas um resultado. Satisfazer as necessidades da sociedade. Então ele quer o quê? Satisfazer as necessidades da sociedade na prestação do serviço de transporte urbano. Bacana, né? Gestão democrática, né? Olha aí, gestão democrática, né? Anotem aí. Vide o artigo 5º, né? É o 15º, né? O artigo 15. Quando a gente fala em gestão democrática, isso aqui não só somente aqui em relação a essa lei, mas toda a questão de controle social, a contabilidade que existe, é o seguinte, né? Aqui você está envolvendo, né, o poder público, olha aí, né? O poder público, no caso aqui, em especial, o município, né? Você está vendo o setor privado. Quem que é o setor privado aqui, professor? São as empresas que estão explorando aí a mobilidade urbana, empresa de ônibus, táxi, esse aqui é o que? O setor privado, e nós temos o que? O outro que é a sociedade. Então é o seguinte, o que está falando aqui? Ó, gestão democrática. Então, a Política Nacional de Trânsito deverá ter representantes do poder público, do setor privado e da sociedade, né? Ok. E controle social, claro, gestão democrática e controle social no planejamento e avaliação da política, né? Então, olha aí, no planejamento, gestão democrática e na avaliação, tá? Na avaliação aí, nós temos que ter a gestão democrática. Então, ele vai planejar, né? Então, nós temos aí planejar, organizar, dirigir e controlar, não é isso? Então, ele vai ter gestão democrática e controle social para elaborar as políticas, para elaborar o plano. Aí, o município executa, avalia, né? E depois nós controlamos o resultado, a avaliação, ó, diria, avaliação, então, no começo e no final. Então, olha aí os papéis exatos aqui, no momento aí, né? Então, como é que o examinador pode colocar? Ele vai colocar planejamento, vai colocar aqui na direção. Na direção não, na direção do poder público, né? Ele vai colocar na organização, não, a organização é somente do poder público, né? Então aqui é planejamento e avaliação, que é a parte do controle, que vai ter a gestão democrática, pode cair na prova, né? 6º, né? Segurança nos deslocamentos das pessoas. Então, olha aí, trânsito, né? A gente já viu lá no Código de Trânsito que o quê? O nosso fio condutor deve ser sempre o quê? A segurança das pessoas, né? Esse é o nosso fio condutor, né? Vamos lá. Justa distribuição dos benefícios, né? Olha aí, justa distribuição dos benefícios, né? Ter uma linha de ônibus no seu bairro é um benefício? Com certeza, né? E ônus, o que é ônus? Vai ter que pagar, né? Então, justa distribuição no ônus, ou seja, na distribuição do pagamento desse benefício, decorrentes ao uso dos diferentes modos de serviço, né? Então, claro, né? Então vai ter distribuição justa dos serviços, né? E o ônus também.
equidade no uso no espaço público, ou seja, igualdade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros, né? Então, uma via pública, claro, ali é um espaço de igualdade, todo mundo pode estar utilizando aquilo ali, claro, dentro das regras, né? Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana, né? O eficiência, eficácia e efetividade no outro era onde? Na prestação do serviço de transporte urbano, né? Então, agora o outro aqui é o quê? Nas regras de circulação urbana, né? Regra de circulação urbana, nós sabemos que o município é o órgão responsável pela circunscrição daquela via, né? E nós temos aí as regras de circulação consagradas no CTB. Bacana? Então, esses são os princípios. E agora são as diretrizes. As diretrizes é diferente, né? Ou seja, ele dá um caminho para o cara seguir. Né? Qual que é o caminho? Qual que são as diretrizes? Primeira diretriz, vem comigo. Integração com a política de desenvolvimento urbano. Olha aí, integração com a política de desenvolvimento urbano. Qual que é o nome dessa política de desenvolvimento? Chama-se Plano Diretor do Município, né? Aí nós temos o artigo 182 e nós temos o inciso 20 do artigo 21, lá do artigo 1º que nós estudamos esse cara, né? Então tem que integrar com o plano do município, plano diretor, né? E perspectivas setoriais perspectivas de políticas setoriais de habitação. Olha só, mobilidade urbana, habitação, vai ser construído um bairro, tá? Um bairro na zona norte do município. É claro que nós temos que ter o que? A perspectiva de mobilidade urbana, de oferecer ali um transporte público coletivo, tá? Ok, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo nos entes federados. Ok, bacana, uma diretriz, né? Prioridade. Prioridade, aqui uma diretriz, um caminho a ser seguido pelos municípios, o quê? Dos modos de transportes não motorizados, olha aí, né? Transportes não motorizados. Então, prioridade, tá? É o quê? Transportes não motorizados. Por quê, professor? Para a questão do meio ambiente, né? Um transporte motorizado, né, ele agride mais o meio ambiente. Não motorizado, não, né? Ele é mais limpo, né? Ele não gera tanto engarrafamento, é mais tranquilo, né? Bacana, né? Ok. Sobre os motorizados. Então, tem preferências. Aqui é boa questão de prova esse cara aqui, tá? E dos serviços de transporte. Então, é o seguinte, duas preferências. Primeiro, deve prevalecer os não motorizados sobre os motorizados. E segunda, dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado, né? Porque você pega um ônibus, ele faz um carreto, ele leva 40 pessoas, né? E outro lá, o transporte individual motorizado, no meu carro particular, eu levo uma pessoa, né? Então são duas diretrizes que os municípios deverão adotar. Primeiro, priorizar os modos não motorizados e o público coletivo. Isso aqui é uma excelente questão de prova. 3. Integração entre os modos de serviço de transporte urbano, né? Então temos os modos de transportes urbanos, né? Então a gente quer integrar, ele quer fazer toda uma integração, né, dos modos do serviço urbano, né? Dos motorizados, não motorizados. Isso aqui eu já vi, por exemplo, não no Brasil, né? Eu já tive oportunidade de ir nos Estados Unidos uma vez, eu peguei o metrô, por exemplo, né? Então o cara tinha lá, ele chegava até a estação do metrô de bicicleta, tá? Saía da casa dele, chegava lá no metrô, lá tinha, né, no caso, estou dando um exemplo aqui a ser seguido pelo Brasil, né? E aí o cara pegava a sua bicicleta, colocava lá no localzinho dela, lá, colocava o cadeado, pegava o metrô e ia embora. Pronto, a integração. Outra hipótese de integração desses modos, né? Desses modos de serviços aí, né? Vem comigo aqui, né? O cara pega, né? Por exemplo, no próprio metrô, tinha outra possibilidade. O cara chegava de bicicleta, carregava a bicicletinha dele, tinha um local tudo apropriado para isso. Ele entrava dentro do vagão, lá tinha um vagão específico para bicicleta. Então, específico, só bicicleta lá. O cara pegava lá, descia no outro ponto, saía da bicicleta, pronto, aí, ó. Fez o carreto dele, né? É o quê? A supremacia aí do inciso 3º, né? 4, né? Mitigação. Professor, o que é mitigação? Diminuição, né? Diminuição, redução do quê? Dos custos ambientais, né? Custos ambientais. Quanto mais modo não motorizado, melhor você o quê? Menos você vai agredir o meio ambiente, né? Sociais e econômico do deslocamento das pessoas, das cargas das pessoas e carga na cidade. Ou seja, tem que considerar aí os custos aí ambientais, sociais e econômicos, né? Por exemplo, vamos colocar o caso aqui econômico, né? Se você tem um trecho aí que dá para fazer 20 minutos, por exemplo, você demora 2 horas para fazer esse carreto desse trecho aí. Ou seja, você não está reduzindo, você está o quê? Você está potenciando os problemas aqui, né, do seu custo econômico. Você está indo contra a diretriz aí da política nacional. Vamos lá. Inciso 5, né?
Incentiva o desenvolvimento científico-tecnológico ao uso de energias renováveis, tá? Em menos poluentes, né? Então, energias renováveis, né? Exemplo aqui, energia eólica, energia fotolaica, que é energia solar, né? Ok. Priorização de projetos de transporte público coletivo, estruturadores do território e indutores de desenvolvimento urbano integrado, né? Olha aí, priorização de projetos de transporte público coletivo estruturados no território. Então, nós temos aqui a instalação de BRTs, de VLTs, todo estruturado, com articulação, com ponto, né? Indutores, esse transporte público coletivo, ele induz o quê? O desenvolvimento urbano integrado. Você pode ser onde tem uma estação do BRT, ele vai desenvolver toda aquela região ali, com certeza, né? 7, né? Integração entre as cidades gêmeas. Cidades gêmeas, nós temos o quê? Cidades gêmeas é lá do internacional, né? Na fronteira, localizados na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional. 8, né? Garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público e coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universidade, a modicidade tarifária do serviço, né? E aí, professor? Então aí, garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público, né? Ou seja, nós temos um ônibus, né? Então ele é o quê? Um ônibus coletivo, ele é o quê? Um transporte público, ok. Então quer a sustentabilidade, ou seja, ele tem que se manter, né? Ele não pode sobreviver de forma precária. Para isso, né? Tem que preservar, o poder público tem que preservar a continuidade. O que é a continuidade? O serviço sempre está sendo sempre está sendo oferecido, né? Então ele passa ali no ponto de ônibus, sempre às 10 horas, sempre às 10 horas é o quê? A continuidade. A universalidade. Todos podem ter acesso a esse serviço, né? Aí, modicidade da tarifa do serviço, né? Modicidade da tarifa do serviço, né? E aí, modicidade da tarifa foi um conceito criado no direito brasileiro em 2004, né? 2004, né? 2004, onde estava ocorrendo no Brasil, tá? Uma grande regulamentação do setor energético, né? Então a tarifa de energia pública, modicidade, um conceito, um princípio que criaram, né? Ou seja, então a tarifa de energia pública, depois eu venho aqui para o nosso lado aqui do transporte coletivo, né? Aqui é do transporte coletivo público, olha aí, ó, só para isso, né? Ó, esse cara aqui, olha como ele pode fazer várias questões aqui de interpretação, né? O que acontece, né? Modicidade. Então, lá na energia elétrica, eles queriam uma tarifa que tinha modicidade tarifária, né? Ou seja, que o cara que recebesse um salário mínimo, ele teria condições de pagar a sua tarifa. Então, criou isso. Então, só para vocês entenderem o conceito da modicidade tarifária, anota aí, ó. Então, são tarifas módicas, né? Quase simbólicas, né? Muito próximo do custo, facilmente pagáveis por qualquer pessoa, independentemente de sua situação, condição econômica. De novo, então, o que é uma tarifa módica? Então, o transporte coletivo, atenção, o transporte público coletivo tem que ter modicidade na tarifa, ou seja, o valor cobrado por esse valor, ele tem que ser tarifas módicas, né? Quase simbólicas, né? Muito próximas do custo, facilmente pagáveis por qualquer pessoa, independentemente de sua condição econômica. Então ele quer tarifas baratinhas, né? Na teoria é bonito, né? Na teoria é bonito, né? Eu vejo aí, rapaz, eu viajo bastante o Brasil, tem tarifa aí de 5, 6 reais, cara. O cara pega um carreto desse aí, né? Ô, louco, é caro pra caramba, né? Bacana. Então, isso aqui são o quê? São todos as diretrizes, né? Essa última diretriz aqui, ela é muito importante. Agora, pessoal, agora a gente vai falar dos objetivos, né? Dos objetivos. Vem comigo aqui, ó. O objetivo é algo a ser alcançado, né? Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, né? Quando você, por exemplo, o transporte coletivo urbano, né? Quando você passa uma linha de ônibus ali, você está incluindo, fazendo a inclusão, né? Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à modicidade, e a mobilidade, né, ok? Melhoria da população, promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas das cidades e
consolidar a gestão democrática como instrumento de garantia de construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Então, olha aí a gestão democrática que nós explicamos aí nos itens anteriores. Bacana? Então aí, fechamos aí. Então, o primeiro capítulo é essa parte, nós falamos aí de alguns assuntos importantes, né? Os assuntos importantes aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aí para um cafezinho e a gente volta aí à segunda parte da aula.